Olá! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficial aqui do podcast Sessão Holística. E hoje temos uma convidada super especial que compartilha aqui comigo das terapias holísticas, Com certeza. Débora Albanese. É Albanese, né? Tá Albanese, certo. tá Então tá certo. bom. Ela é terapeuta, ela trabalha bastante com acupuntura, né? Eu acho que hoje é o seu carro-chefe, é isso, né? É isso mesmo, acupuntura. E aí a gente vai conversar hoje dentro dessa temática, né, do corpo, mente e espírito e da nossa saúde através do olhar da medicina tradicional chinesa. Então, Débora, primeiro se apresenta, conta um pouquinho da sua história, o que te levou para a acupuntura, por gentileza. Bom, vamos lá. É minha primeira vez em podcast, tá? Então, não Tudo se certo. assuste, eu fico meio atrapalhada. Então, vamos lá. Meu nome é Débora, eu trabalho com a medicina tradicional chinesa já há uns 8 anos. Tá? O que me levou a isso, né? Eu vivi por 13 anos no Japão e lá eu era paciente, né? Eu fiz muito acupuntura lá. Só que lá eles trabalham muito com moxa bustão, e eu tenho uma paixão pela moxa, né? E eu vou explicar depois como é que funciona isso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui atrás de cursos e pela EBRAMEC, que é a Escola Brasileira de Medicina Chinesa, acabei me formando e fazendo algumas especializações em cursos de depressão, pânico, todas as questões emocionais, né? Certo. Psicopatologia, neurologia, tudo voltado para as emoções. Então, já estou aí há uns 8 anos atendendo. E toda vez que tem algum upgrade que eu possa fazer, eu vou fazer para tratar melhor a pessoa. Justo. E você trouxe já uma coisa muito importante, né? Que é a questão do emocional, né? De Sim. como o emocional impacta muito na nossa saúde, né? Na nossa perspectiva do que é saúde, do que não é, Sim. do que é um equilíbrio, do que não é, né? Então, eu já gostaria de começar daí. Como a medicina tradicional enxerga esses desequilíbrios, né, que as emoções trazem. Então, isso já é considerado uma doença? Isso é considerado um desequilíbrio? Quando que isso realmente se torna alvo de um tratamento mais profundo, né? Então, conta um pouco pra gente essa visão, né? Corpo, Certo. mente, espírito e essas emoções, como elas se relacionam na medicina tradicional chinesa. Não, sua pergunta foi muito interessante, porque, assim, dentro da medicina chinesa, eles não consideram doenças mentais. Olha que interessante, né? Só tem doenças mentais aqui no Ocidente. Porque na medicina oriental, tudo isso é derivado de desequilíbrios energéticos dos meridianos. Certo. Né? Então, quando existe esse desequilíbrio do espírito-mente, ele atinge o corpo. Né? Então, Certo. a gente trata desequilíbrios dos meridianos para chegar na doença mental do Ocidente. Porque eles não têm essa categoria lá. Né? Entendi. Como nós temos aqui a psiquiatria, né? Obviamente, eu estou dizendo isso dentro da medicina tradicional chinesa, né? Lá... Não a medicina ocidental, que também existe lá, com certeza, isso, né? com certeza, Sim. porque as coisas já estão bem mais modernas, mas ainda existem hospitais na China que eles trabalham com a medicina tradicional, né, de 3, 5 mil anos, junto com a modernidade. O que seria, deve ser um paraíso um trem desse, né? Eu acho certeza. que o meu sonho de princesa era acordar e falar assim, ai, tô passando mal. E ali a pessoa tá fazendo acupuntura num braço e pondo soro no outro. Eu acho que seria o melhor dos mundos. Porque, querendo ou não, a gente não pode jamais descartar, né, a medicina. A medicina ocidental, a gente não pode descartar os exames, os remédios, né, que os médicos passam, né, fazendo um acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, jamais a gente pode pedir para uma pessoa parar um medicamento desse. Claro. Mas tratamos, né, junto com a medicina, esse equilíbrio, ou melhor, esse desequilíbrio que existe aí, que vai afetando os órgãos. E a partir dos órgãos, isso atinge, sim, a mente. Mas a gente sempre coloca assim, espírito, mente e o corpo. Por último. Só que, infelizmente, no Brasil, as pessoas confundem essa parte do espírito
com conotação religiosa, Sim. né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala em espírito, não é espírito no sentido religioso, né? Seria mais essa energia vital de uma vida que atinge ali a sua mente e depois o corpo, né? Então, assim, é difícil até explicar de uma forma ocidental, Entendi. né? Uhum. Mas é muito interessante, mas a gente consegue, sim, trabalhar isso em conjunto. Então, assim, que nem você falou que o desequilíbrio físico é o desequilíbrio energético. Sim. Você colocou as duas coisas, digamos que em Sim. paralelo, né? No episódio piloto, né, que eu trago um pouco dessas percepções, né, dessas considerações sobre corpo, mente e espírito, eu associo o energético com o corpo físico também, porque eu Sim. entendo que ele está diretamente ligado, né, com o nosso certeza. corpo físico, porque o nosso corpo energético é aquele que realmente anima o nosso corpo, Sim. né? Então, todo e qualquer desequilíbrio energético, ele vai vir desses outros lugares, né? A sua energia não vai simplesmente se desestabilizar se não tiver uma origem para além dele, né? Sim, com certeza, porque assim, nós tratamos essas questões emocionais desta forma interna, mas existe também fatores externos, Certo. tá? Uhum. Então a gente não pode desconsiderar isso, mas que, obviamente, vai causar um desequilíbrio aí energético nos meridianos, que vai ocasionar, né, no corpo físico essas doenças, né? Não só doenças mentais, mas muitas outras. Mas sim, nós somos energia. Né? A neurociência também já explica isso, né? Se nós formos assim estudar profundamente, nosso corpo é feito de moléculas, átomos e tudo é energia. E essa energia vem de onde? Vai para onde? Né? Então existe aí também uma filosofia, algo muito mais profundo, mas a gente, de forma alguma, aqui no Ocidente, a gente pode descartar a parte energética. Sim. Tá? Porque nós somos energia. Total. Pra mim, assim, né? Primeiro, tirar esse dilema, esse tabu, né? Essa coisa mística da energia, eu acho que é a principal necessidade hoje aqui do Ocidente, né? Porque quando a gente fala de energia, a pessoa associa a magia, a ritual, a coisas que também são religiosas de uma certa maneira, porque estão dentro da Wicca, dentro da Umbanda, dentro de não sei o quê. Então você está sempre dentro de uma coisa, mas você não tem esse olhar seu mesmo, né? Da sua energia, de como você realmente lida com ela, como você cuida dela, essa manutenção. Então, eu percebo também que a medicina chinesa, ela trabalha muito com a prevenção, né? Com certeza, com certeza. Você pode ver que no Japão, China, Coreia, os países que utilizam mais dessa medicina, eles trabalham muito com a prevenção, né? Essa parte preventiva. Porque quando você procura um profissional, infelizmente aqui é assim, quando você já está em estado crítico, aí você procura um médico, né? Quando você faz a prevenção e começa a cuidar da sua energia, da sua alimentação, do seu físico, né, exercício físico, que até isso lá é diferente, porque aqui nós estamos acostumados com academia, fazer cardio. Sim, exercícios estimulantes ao máximo, né? Lá, não, né? Então, no Japão, nós temos o Taisho, mas dentro dessa filosofia da tradição existe o Qigong, o Tai Chi Chuan. Adoro o Qigong. Né? O Qigong é fantástico, porque você vai trabalhar a energia do seu corpo, favorecendo os seus órgãos. Então, você vai fortalecer. Né? Porque existe uma energia que vem com a gente, que é uma energia que a gente chama de pré-celestial, né? Que vem da concepção, e ela está ali. Essa energia ela vai indo embora e não tem como repor. Então, como tratar essa energia? Então, o Qigong e a acupuntura, a dietoterapia, a fitoterapia, ela ajuda a você ter a manutenção
disso, Tá. para que tudo isso não vá embora, assim, de uma forma, né? Uma descarga, Uma né? descarga. Aham. Então, o Qigong é maravilhoso. E você trouxe uma coisa, assim, que eu acho que é um ponto reflexivo, né? E eu gosto muito dessas reflexões. Que a gente só procura um médico, normalmente, quando a gente já tá ruim, Sim, né? sim. Mas você percebe, você que morou lá, né? Você percebe essa diferença dessa atenção, dessa presença física? Porque aqui, por exemplo, eu falo por mim, muitas vezes eu tô lá vivendo a minha vida, a minha mente costuma ser muito, eu sou muito aérea às vezes, né? Então, às vezes eu vivo mais no mundo aqui do que aqui, né? Então, Certo. hoje eu aprendi a desenvolver um pouco mais de atenção. Sim. Mas eu normalmente também sou a pessoa que daqui a. Aí você fala, nossa, mas eu tô com essa. Quanto tempo eu tô com essa dor? Nossa, acho que já faz uma semana, 15 dias. Meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Nós somos assim. A gente é assim. Lá, eu imagino que deva ser bem diferente. Não, é bem diferente. Eu lembro que quando eu trabalhava em fábricas, que eu trabalhei na Sony, trabalhei em outras fábricas, os chefes, por incrível que pareça, tá? Lá isso parte do líder. Porque, assim, uma pessoa doente, ela não vai produzir bem, tá? Então, o que acontece? No final de uma produção, de um dia, com uma pessoa doente trabalhando ali, a probabilidade de sair peças defeituosas é muito maior. Uhum. Então, quando você não estava bem, o próprio chefe te alertava, falava assim, olha, você não está bem, vai embora, né? Se cuida, porque saúde em primeiro lugar. Isso sempre, né, de japoneses. Meu Deus, é tá? um mundo aqui pra gente que eu, assim, conheci pouquíssimos chefes com essa Sim. perspectiva. Mas assim, lógico, tudo dentro de um controle, porque lá não Lógico. existe atestado médico, Uhum. tá? Então, para quem trabalha por hora, você trabalha. Você ganha, você não trabalha. Se você não trabalhar, você não vai ganhar. E não adianta chegar lá com atestado médico, né? Uhum. Então, assim, mas para você produzir bem, para você viver bem, você tem que ter o quê? Saúde, né? Então, eu lembro muito bem que no início do dia tinha o Taisô. E na metade do dia, na parte da tarde, também. O que significa esse Taisô? Né? Os japoneses sabem que é você fazer essa ginástica de alongamento antes de entrar para trabalhar. E na parte da tarde, parava a fábrica inteira para você também fazer 5 minutos de exercícios para relaxar os músculos dos ombros, pescoço, braço, perna. Isso é fundamental. Né? Então, isso ajuda a relaxar um pouco. Mas volto a repetir, infelizmente aqui no Ocidente a gente só procura quando realmente está... Quando você não consegue mais produzir nada, né? Nada. Normalmente E é aí isso. o que acontece? Você tem que ter um afastamento. Sim. Então, eu acredito sim que hoje, aqui no Brasil, em todo o Ocidente, se as empresas ou se todo mundo investisse mais na prevenção, os afastamentos iriam diminuir. Mas a gente procura só remediar. Você não está tratando a causa, você só vai tratar os sintomas. Sim. Né? Então, como você ir ao médico, quando você realmente já está nas últimas, só vai te dar, alguns aqui, infelizmente, né, funcionam dessa forma, ele vai te dar um anti-inflamatório, mas ele não quer saber de onde vem essa inflamação. Sim. E a gente procura justamente trabalhar de forma ao contrário. A gente precisa saber qual é a causa, Uhum. para depois tratar os sintomas. Entendi. E assim, esse corpo emocional, nessa essa coisa espiritual, mental, física, na medicina chinesa, aonde ela tá? É o que permeia, é o que une, ela é Sim. uma subdivisão, como que é? Então, é um pouco difícil a gente achar palavras em Uhum. português, mas é Sim. assim. Quando a gente fala da parte espiritual, seria essa energia que comanda tudo, inclusive a sua mente. Porque quando a gente Entendi. fala de... É tipo uma consciência Isso. que rege, que é o que a gente chama de criador. Seria aí o que Isso. rege todas essas coisas. Digamos assim, quando você tem uma energia, certo? Certo. Quando você se vai, para onde essa energia vai? Ela volta para algum lugar, tá? Uhum. Isso é fato, né? Não é porque
Eles acreditam nisso também, que não é assim, acabou. Não, essa energia ela volta para algum lugar de origem. Uma né? fonte, né? Porque quando eu falo de Shen, quando aqui se usa muito como mente. Só que a mente, ela controla muito o coração. Né? Então, existe essa energia principal, esse espírito que vem para sua mente, que controla, né, o coração, o funcionamento de tudo e o corporal, obviamente, que a gente chama, tem aí o Zhang Fu, que seria vísceras e órgãos e vísceras, né, que tudo está correlacionado. Né? Então, quando eu falo assim de yin e yang, que todos os nossos órgãos também têm o yin e yang, tem o positivo, tem o negativo, inclusive em cada órgão. Então, é muito difícil explicar de uma forma ocidental algo que eles falam até de uma forma poética. Se você pegar o Imperador Amarelo, que é a Bíblia, né, da medicina tradicional chinesa, é uma poesia aquilo. Tem que saber interpretar, né, de trazer essa forma muito bonita como eles enxergam, né, e põe isso em prática. Eu acho que, infelizmente, nós estamos ainda assim muito distante dessa realidade deles. Porque pelo que você me traz, a questão mental para eles, né, não é só a mente mecânica, né? Não, É de realmente forma uma alguma. coisa consciencial. Sim. Né, de você entender essa conexão entre as coisas, que você tá dentro de algo que é maior que você, Sim. que você faz, que você vai retornar para esse lugar. Então, imagino eu que pela direção assim da consciência, talvez até a forma que se vive é importante porque você também não quer retornar uma energia ruim para a fonte que te origina. Isso mesmo. Né? Porque esse cuidado diário de você todos os dias fazer exercício 2 vezes por dia dentro do seu... Imagina, às vezes a pessoa quer ficar no Instagram ao invés de fazer isso, entendeu? Você só quer um momentinho do café, ir ao banheiro e assim, você não se preocupa em respirar. Sim. Em respirar. Eu ia até falar um momento do cigarro, que aí já entra exatamente nesse lugar na hora que você vai respirar, você fuma. É isso mesmo. E, gente, não é assim uma crítica apontando o dedo, porque eu, né, fumei muito tempo, então, assim, é complicado. A gente associa aqui no Ocidente, eu acho que a autodestruição com prazer, com alívio, muito mais do que lá. É um escape, né? Se a gente for analisar dessa forma, é uma válvula de escape, né? Assim, eu não estou dizendo que todos lá vivem dessa forma. Lógico. Né? Mas a gente tem aí, assim, a grande maioria. Porque um dos principais pilares, tá, desse tipo de medicina é a meditação. A meditação, a alimentação e lá embaixo, o exercício físico, né, que entra o Qigong, e lá embaixo vem a acupuntura. Olha que incrível. Porque nessa medicina eles falam que nós precisamos de 2 energias para viver. Uma, que é o ar que você respira. Então, vem aí a sua respiração. Como que você respira? Totalmente errado. Nós respiramos de uma forma... Você perguntou agora, metaforicamente, como é que você respira? Eu já... Né? Porque, nossa, assim, eu tô respirando pela boca, né? Você já... Porque a gente não tem, né, essa coisa nasalada, né? Esse controle de respiração. E outra, alimentar. A nossa alimentação. Que tipo de alimentos nós consumimos? Né, pra dentro. Então, tá vendo aí energia. Então, eles acreditam assim. O tipo de respiração. Quando você tem uma respiração correta, até a sua fome diminui. Porque ela traz uma energia também que te dá saciedade. Depois vem a alimentação. Então, assim, gente, recomendo fazer yoga, recomendo fazer meditação. Isso é muito bom. Eu imagino que muitas das nossas ânsias que a gente acaba descontando na alimentação, na comida, seriam resolvidas, talvez, às vezes, com um momento de respiração, né? Sim. Antes de ir lá e fazer um movimento de... Não, para, respira. Eu realmente preciso... Sente, né? Esse corpo, esse lugar que você tá habitando ali, para entender o porquê que você tá querendo isso. E aí, se for real, beleza. Se não, eu vi Ai, não lembro qual era a página no Instagram, mas que falava sobre alimentação, sobre esses impulsos, compulsões que a gente tem, né? E aí lá falava assim:
você te dá vontade de comer alguma coisa. Aí você acha que é fome. Se você tá em dúvida, se pergunte: se tivesse uma maçã, eu comeria ela? Se você realmente estiver com fome, você comeria a maçã. Se você estiver só com um desejo, com uma ânsia ou algo nesse sentido, provavelmente a resposta será não. Provavelmente você vai partir para um doce. Então, olha como essas pequenas pausas conscientes dentro desse lugar de... Porque às vezes a gente tá trabalhando, você vai direto no café e volta, você nem para pra pensar assim, será que tem uma opção um pouquinho melhor? Porque geralmente esse tipo de alimento, ele é mais para cuidar do seu emocional. Ele é algo mais afetivo. Ele acolhedor, né? É justamente algo para te acolher e não para te alimentar. Né? Então, agora, o que eu fiz? Né? Eu fiz uma pós em neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Quando eu falo de mindfulness, é justamente sobre isso. É de trazer a atenção para o agora. E esse tipo de respiração, né, é algo mais consciente, porque você pode ver que nós estamos sempre com a mente lá na frente, que isso traz, né, ansiedade, ou você está preso a um passado, né, que fica aí a parte depressiva e melancólica. E as duas coisas, né, porque às vezes você está lá atrás, isso prejudica inclusive a sua visão de futuro. Sim. Você não consegue enxergar o futuro. Então, essa relação passado, futuro, elas estão o tempo todo acontecendo e a gente não percebe. É muito louco a força, o impulso e a resiliência que você tem que ter para estar no presente. Estar no presente, exatamente. Né? Porque você está sempre criando expectativa com algo ali do amanhã. Mas o amanhã ainda não chegou. Daqui a pouco. Você tá aqui, aí daqui você já tá, mas saindo daqui eu tenho o quê? 2 pontos, blá, blá, blá. É uma coisa muito louca. É muito, muito. Mas assim, a ansiedade é diferente de planejamento, tá, gente? Então, assim, ninguém tá falando que você não tem que se preocupar com amanhã. Não é lógico. Isso. Porque quando a gente fala, né, dessa forma, as pessoas tendem a generalizar e daqui a pouco vem os mimizentos falando, né? Não, todo mundo tem que se preocupar, sim, assim, em questões de planejamento. Mas a ânsia de viver algo, ou você passar um filme na sua cabeça com coisas que são apenas probabilidades, isso traz sim um adoecimento, né, do corpo, da mente, porque o teu corpo vai sentir essa ansiedade. E você entende que para sustentar esse monte de probabilidade, possibilidade que a gente fica... Porque a nossa cabeça, ela cria uns filmes muito doidos, assim, eu aprendi né? Que se chama fanfic, né? É fanfic. São os filminhos que se passam aí. Dentro da sua cabeça. Isso. Você entende que, dentro dessa perspectiva, dessa energia que você vem, dessa energia pré-celestial que você falou, né? Que não vem de nós. Pra gente sustentar esses filmes... a gente acaba utilizando dessa energia que seria para o nosso organismo se manter equilibrado, por exemplo? Então, na verdade, essa energia que nós temos, que é o Yin, que nós temos ela armazenada, né, que vem do pré-celestial e depois o pós-celestial, que é a alimentação e a respiração, né? Essa energia depende muito do seu estilo de vida e ela vai indo embora, porque isso não é algo que dá para você repor. Eu chamo isso de conta-gotas da vida. Ela vai indo embora. O teu estilo de vida vai acelerar ou você vai preservar essa energia, né? Porque a gente não tem mais como repor. Tá. Agora, toda a tensão que você vive, toda essa ansiedade, você consome mais rápido. Muito mais rápido. Então, ela vai embora. Ela vai embora. Né? Eu brinco muito e falo assim, tá aí os cabelos brancos, a alopécia, né, essa deficiência do yin, do rim, que tá todo mundo aí ficando com problema de lombar. Nem me fale, viu? Nem me fale, porque estudando, como eu trabalho majoritariamente com mulheres, sim, a questão da menopausa, né? Sim, legal você falar sobre isso. Então, assim, é exatamente esse desequilíbrio, né? Sim. Essa falta de manutenção dessa energia yin,
esse excesso de yang, né? Isso, De você viver exatamente. essa vida de produtividade, de estímulos constantes, que acaba te levando para todos os efeitos que a menopausa traz para a mulher, Sim. né? Então, os fogachos, e assim, o que eu gosto muito dentro da medicina tradicional chinesa, por conta da auriculoterapia, né? Que eu Sim. também trabalho, então a gente estuda que esses fogachos, esses calores, na verdade, eles não são reais, né? Não é uma Na coisa, maioria não. não é uma coisa física de fato. A gente chama isso de falso calor na medicina, né? Porque você tem todos os sintomas de ter um excesso de calor, mas é um calor falso. E eu vou te explicar o porquê. Você não fortaleceu o yin, porque eu vou gesticular aqui com a minha mão para poder explicar melhor para vocês, Fica à tá? vontade. Nós temos o yang e o yin, tá? Nós temos aqui. E eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos a conexão do céu com a terra, tá? Uhum. O yin e o yang, eles são ancorados, tá? Nós precisamos disso. O yin, ele tem que estar forte para ele ancorar o yang, tá? Esse yang a gente segura. Quando o yin está fraco, esse yang tende a subir, né? Então, nós ficamos mais irritadiças, temos mais, né, este calor também, mas não é porque tem um excesso de yang, é porque o yin está fraco e não está ancorando Não isso. sustenta Ele não sustenta esse calor que ele deveria segurar ali no centro, né? Então, quando você tonifica o yin e você deixa ele um pouco mais forte, esse yang ele fica mais ancorado. Então, você fica um pouco mais equilibrada. Entendi. Na menopausa acontece isso. E quando a gente fala da essência que vai embora, antigamente, lembra que as famílias tinham 10 filhos, 12 filhos? Sim, claro. Para a mulher, esse excesso de parto também fazia com que a energia fosse embora. É a perda de sangue. Nos homens, várias ejaculações. Olha que incrível isso, né? O excesso, tudo que é excesso, vai gerar uma consequência normalmente negativa, né, pra gente. Então, porque assim, justamente nós temos que trabalhar em equilíbrio. Sim. E a gente não consegue, né? Porque ou nós temos esse excesso de yang, ou nós temos ali essa deficiência. Então, nenhum outro é tratado bem. Aí é onde ocorre essa desconexão. Entendi. E esse nutrir esse yin, por exemplo, né? Pra gente tonificar esse yin. Acredito que deva ter, né? Os alimentos, Sim. tem a técnica da acupuntura, mas numa questão de um dia a dia. O que eu faço no meu dia a dia relacionado ao emocional, relacionado ao mental, o que seria para a medicina chinesa você tonificar esse yin? Cuidar mais da parte fria seria não pisar no chão gelado, Tá. porcelanato. Eu costumo recomendar isso porque o nosso primeiro ponto do rim, ele fica na sola do pé. Fica bem aqui assim. A gente tem, né, a sola do pé. As almofadinhas dos dedos na hora ali. que você baixa essa almofadinha, ele tem um ponto aqui, que é o primeiro ponto. Eu gosto muito de usar a moxa, porque a moxa ela aquece esse ponto e ela vai subindo, tonificando. O famoso escaldapés. Amo. Porque todo mundo fala, isso é coisa de velha, coisa da Mas, avó. gente, tudo que é antigo e que é milenar, só é milenar porque funciona. Funciona. Se não funcionasse, já tinha morrido. É verdade, é verdade. Parece uma coisa bobinha, né? Mas não. E também comer alimentos que tonificam o rim, né? Que cuidam dessa parte. Quando eu falo de água, eu sempre falo da água natural. Eu sei que tem, sim, as preferências pela água gelada, o excesso do gelo, principalmente nessa parte de baixo ventre. Isso faz muito mal, né? E o estilo de vida, você ter sono, qualidade de sono, dormir boas horas, mas não significa, assim, dormir muitas horas. O pouco que você dorme, você tem que dormir bem, porque isso daí, ele vai te restaurar energias. Agora, se você vive na esbórnia, aí já fica difícil. Eu vou falar, é o que eu falo, assim, né? Pra minha idade, eu já tive algumas questões físicas, assim, né?
E aí, quando eu paro pra olhar, eu falo, não, é porque eu rodei sem óleo mesmo, assim, sabe? Uma quilometragem muito longa. Porque é isso, quando a gente é mais jovem, olha eu que senhora, ai, que Ai, coisa bonitinha, linda! nem a Oh, senhora meu vai. Deus, o corpite, o RG não, mas o energético... O energético já estava indo, Nossa né? Senhora! Então, realmente, a gente não tem noção, porque não é cultural, né? A Sim, gente vive numa cultura onde é normalizada a questão da bebida alcoólica, do rolê, de você estar sempre nesse lugar, né? acordado, sempre nessa Sim, e sempre energia, com né? estímulo. Então, é o café, é o energético, é o não sei o quê. Exatamente. Então, você tá o tempo como que termogênico para você treinar, Não, não. você tá sempre estressando o seu corpo, né? Então, eu percebo assim também que questão cultural, a gente não tem nutrição do yin nessa questão também do estilo de vida. Não, Como eu não. vivo, É, né? Eu pausar, e assim, porque como eu trabalho com mulheres, essa é uma das maiores queixas que a gente percebe. As mulheres não param, não. E entendeu? aí essa sobrecarga, Para. que nós estamos vivendo, eu falo que é velocidade 2 do WhatsApp, né? Isso. É insuportável isso. Então, o que eu recomendo? Desacelerar um pouco, ter sim os seus 5 minutos, seus 5, 15, 20 minutos por dia de Sim. respiração, Uhum. porque você precisa viver dessa forma, acelerada, né? A nossa comida é tudo no fast food. Poucas Na pessoas, embalagem, que são processados, então. sim, né? As pessoas elas descascam menos, né? Elas desembalam mais e descascam menos, porque eu não lembro que eu vi uma entrevista que o rapaz falava, né? O rapaz não, era um senhor, que se Deus fez é porque é bom, né? Se não Sim, fez, total. então você já fica com o pé atrás. Lógico, eu não sou a favor daquela coisa ortodoxa, aquela coisa radical. Não, eu vou comer só frango, ovo. Gente, não é assim que funciona. Uhum, Nós precisamos de cores e sabores nos alimentos, né? sim. E não é só, não, é só proteína. Algumas pessoas falam assim, eu vou tirar totalmente o carboidrato. Gente, eu não sou nutricionista, tô passando longe, mas assim, é só apenas um conselho, o equilíbrio. Sim. É o equilíbrio. Bebam água. A água é fundamental. Aí você fala assim para a pessoa: "Você bebe água?" "Ah, eu bebo só um pouquinho. Eu bebo uma garrafinha por dia." Não é assim que funciona. Então assim, qual é o estilo de vida que você está levando? A alimentação. "Ah, eu vou correr." Beleza, eu conheço vários maratonistas. Você tem noção do excesso de energia que você está mandando embora? Como você repõe isso, né? Porque você tem aí essa parte do cardio, beleza, mas assim, o excesso é sempre o excesso, né? Tudo que é mais equilibrado, tá tudo bem, tá tranquilo. Agora o excesso, E eu vou ser sincera, eu acho que nesses filmes, né, que a gente vê, que traz a cultura oriental, eu não me lembro muito de ver a galera correndo mesmo, não. não tem. São raros, tem, Tem, mas é mas raridade. assim, Porque eles não são normalmente, sei adaptados. lá, o que a gente vê, filme quando tinha os guerreiros, os samurais, aí os caras tinham os treinamentos lá, porque, né, te precisava do combate físico, Sim, o cara tinha que sim. aprender a lidar com uma espada, então você tem que ter força. Agora, o estilo de vida das pessoas, que eu já assisti, que nem dorama, essas coisas, né, Sim. que você entra em contato com a cultura, você não vê a galera nesse estímulo constante. Você já observou como que é o café da manhã dessa turma? Em Hum, filmes, em dorama, você já observou? nunca dei atenção para Não. esse detalhe. Então, a primeira refeição do dia, para eles, É a mais é a mais importante. importante. Uhum. Eles não comem pão, Eles comem, porque eu imagino, né? ovo, né? Eles comem Chá, ali, tem grãos, o talvez. gohan, né? Ah, logo de Misoshi, manhã? o gohan, sim. Por isso que em japonês se fala asagohan, que é gohan é o arroz, é o arroz da manhã, né? Só que o gohan, ele tem um amido diferente e ele ajuda a tonificar o baço. E o nosso baço, ele é responsável por transformar o alimento e transportar. Quando Uhum. você ativa o teu baço, tudo funciona melhor.
Tudo funciona melhor. E o baço, ele pede doce. Quando ele tá quando você tem ali esse desequilíbrio, ele vai te pedir um docinho, né? Mas quando ele tá bem, transformando e transportando da forma correta, a pessoa ela não tem gordura, né? É aquela coisa assim, vamos trabalhar. Lógico, baço, estômago, tem que estar tudo em harmonia. Tá? Sim, não é só lógico, Eu tô falando né? do baço por conta do papel arroz, que né? ele desempenha ali, Ele né? desempenha, mas quando você pega o café da manhã dessa galera, peixe, ovo, É um almoço da manhã, né? Sim, né? Eu acho que eu vou adotar essa técnica, porque eu sou a pessoa que acorda com uma fome. Então, quando eu passei por uma questão de intestino, estômago, tudo ao mesmo tempo, assim, foi uma doideira. E aí, eu não podia mesmo comer muita coisa pesada, tipo assim, ou muito, porque não dava. Mas essa coisa do jejum pela manhã, né, que acho que na Ayurveda isso é mais comum, né, você ter mais jejum, passar mais tempo sem comer. Pra mim é muito difícil. Eu consegui fazer o jejum, tanto que eu emagreci muito, mas assim, não é uma coisa que no meu dia a dia eu sinto que realmente me faz bem. Eu acordo com fome. Querendo comer mesmo, entendeu? Não... Respeita o seu corpo. Então, eu passei a fazer isso. Respeita o seu corpo, porque assim, o jejum não é para todos, né? Os médicos, eles falam que não é todo mundo que vai se adequar a jejum intermitente. Tem gente que precisa, pessoas anêmicas. Não, e assim, não só o jejum, eu acho que tudo hoje na nossa alimentação, porque, por exemplo, carne. Eu falo, hoje, até, sei lá, final do ano passado, até o começo desse ano, acredito eu era 100% vegetariana, não estava inserindo nada de animal, assim, de carne, né, de proteína, mas queijo, derivados, normal. Tudo bem. Ovo, gosto bastante de ovo, assim. Então, beleza. E aí, eu passei, meu corpo, sabe assim, um belo dia estava eu lá, passou o que era que passou na minha frente? Não sei se era um frango ou era era uma carne branca. Passou aquilo, assim, minha boca salivou, assim, ó. Parece que o meu corpo inteiro fez um movimento, assim, ó, pra cima. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fiquei prestando atenção, né? Ele pede, o corpo avisa. E aí, parece que o cheiro tava tão nítido, assim. Eu falei, eu acho que eu preciso começar a inserir uma carninha na minha alimentação de novo. Ótimo. Então, carne vermelha não é uma coisa que eu gosto. Não, assim, é uma coisa que eu não ligo. E olha, acho que em um ano, meu corpo deve ter pedido carne vermelha uma vez. Eu te entendo. Sabe? Eu não tenho isso, essa predominância da carne vermelha. Mas de uns tempos pra cá eu tenho sentido a necessidade, principalmente do peixe. Por mim, eu comeria peixe full time, assim, sempre, porque eu gosto. Pra mim é muito melhor até do que carne vermelha, o frango. Sinceramente, eu sou adepta, né, E o cru, né, que se você for pegar num restaurante japonês, obviamente, não é só aqueles, né, assados, você vai pro cru. Eu amo peixe. E eles têm isso na alimentação deles, né? Na verdade, o japonês, o coreano, ele é mais carnívoro da carne vermelha, né? Na China tem de tudo. A China a gente sabe que é um leque bem grande, né, de carnes, de animais. Grilo, essas coisas. Deus. Já não. Você comeu? Não. Nunca teve coragem? Não, nunca, eu também não teria coragem, não. Nossa. Eu sou a básica, sabe? Vai no peixe, vai no peixinho. Tá tudo bem, num camarão no máximo ali, né? Isso. Não, pra ser sincera, nem lula, polvo eu como, né? Mas carpaccio de atum, salmão, o que tiver ali, eu vou. E o arrozinho, que eu amo o gohan. Eu acredito que é uma coisa que depois que você aprende a comer, você deve inserir muito na sua alimentação, né? Eu tenho uma prima que morou no Japão. Então, ela sempre gostou, ela sempre foi dessa cultura, apesar de ser brasileira. É uma coisa muito louca, né? Eu também sou 100%, e né? Aí você vê. Então, por isso que eu penso hoje dessa maneira, que a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo realmente, porque cada um tem uma constituição. Embora a gente venha de um lugar, né, a gente tenha uma ancestralidade física, a gente também tem uma ancestralidade energética, no sentido de nem sempre aquilo que te compõe
pura e exclusivamente da sua linhagem ancestral sanguínea, né? Não, Então, por exemplo, a minha irmã, se ela ficar sem comer carne, anemia. Olha, recentemente eu tive uma questão de uma ferritina mais baixa, não foi nem por conta da carne, porque eu estava fazendo um protocolo de detox muito forte, e aí, enfim, ele diminuía mesmo, era uma consequência natural e eu suplementei. Mas na vida, não sei o que é isso. Agora, minha mãe e minha irmã, cara, ficou sem comer carne, você pode ter certeza que elas vão ter anemia. vai ter Então, anemia. olha como é Precisa. muito louco. Cada um tem uma constituição, né? A gente não pode ficar. Acho que. Eu sou muito a favor do teste. Sim. Porque eu acho que a gente tem que ter, sim, autonomia sobre o nosso corpo. Porque hoje, diferente de antigamente, que o médico acompanhava a família inteira, Hoje... ou te acompanhava desde o dia que você nasceu, pelo menos. Porque eu tive um pediatra que, desde que eu nasci, eu acho que até os meus 7, 8 anos, até eu não passar mais com o pediatra, aquele homem me atendeu. Então, ele me conhecia de cabo a rabo. Ele sabia o que fazia bem, o que não fazia. Então, hoje a gente não tem. Cada vez que você vai no hospital, é um médico. Dificilmente você vai conseguir passar 2 vezes pelo mesmo, né? Exato. A não ser que você pegue realmente um particular para te acompanhar. Isso, mas plano é de bem por saúde aí. não dá. Então, às vezes você chega pro médico e você fala, isso. Aí ele fala, faz isso aqui. Você fala, eu já fiz, não funcionou. Ah, não, faz isso aqui. Tipo, eles nem te escutam, mas enfim, isso é uma Eles outra... só sabem olhar exames. E ainda somente exames. Bem mais ou menos às vezes, viu? Enfim. Então eu sou a favor do teste. Porque é isso, se a gente conseguir ouvir um pouquinho o nosso corpo, a gente percebe que ele pede certos movimentos. Né? Então, a gente aprender a escutar esse corpo, fazer testes. Eu quero fazer o jejum. Tá. Quais são os riscos do jejum? Se o meu corpo estiver mal com o jejum, o que ele vai apontar para mim? E vai na consciência. Para mim foi ótimo. As pessoas, elas não têm acompanhamento. Elas vão de uma forma bem amadora. E assim, e vai indo, porque... seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Né? Você tem que ter um acompanhamento. Sim, então assim, eu sou muito a favor do teste. Vai lá, vê, faz, gostei, não gostei, serviu, não serviu, que nem o jejum pra mim hoje, pelo menos nesse momento da minha vida, não serve mais. Serviu lá atrás, me fez muito bem, em vários aspectos. Mas hoje não é o que o meu corpo pede. É algo muito individual. Exato. Então, assim, hoje em dia o que eu vejo é que as pessoas, elas estão indo conforme mostra o Instagram. Porque fulano fez isso, farei também. Porque fulano fez aquilo, farei também. Gente, fulano foi ao médico, fulano pagou uma bica, entendeu? Fulano tem acompanhamento, não é assim. Tem nutricionista por trás, tem nutrólogo, tem tudo. Você não pode fazer isso por conta, né? Então, quando você tem um acompanhamento, tudo bem, e é individual. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Exato. O exercício que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, é tudo individual. Então, assim, outra dica, gente, parem de ficar seguindo tudo que aparece no Instagram. Tudo que aparece, sabe? Não é assim que funciona. E assim também, minimamente se deu o trabalho de fazer uma pesquisa. Porque, querendo ou não, isso eu acho que é a bênção e a maldição hoje da nossa sociedade, da nossa cultura, é o acesso à informação. Sim. A gente consegue acessar quase tudo. E eu vou te dizer, com todo esse excesso de informação e de tantas pessoas que falam sobre doença mental ou saúde mental, nunca a população esteve tão doente. Então, o excesso de informação, quando ela não é filtrada, quando ela não tem base... Não, porque também é isso. Você abre o Instagram, você tem algum... Ou ele vai falar pra você que você tá doente de tudo que você puder imaginar. Você tá morrendo. Tudo é câncer. Você tá morrendo, você tem uma dor ali, é câncer. Exato. Né? Ou ao contrário, vão te vender a saúde como se fosse um passe de mágica. Não é. Toma esse trenzinho aqui, toma essa injeçãozinha aqui, ó, que vai resolver todos os seus problemas. Não existe milagre, não existe almoço gratuito. Gente, e outra, aproveite, já que existe a informação, aproveita para ver se realmente
aquilo faz sentido. Sim. Porque, infelizmente, hoje também, os médicos também não têm o mesmo comprometimento, o mesmo olhar para a medicina que esses médicos de antigamente Era tinham. muito Então, mais humanizado, né? exato. Então, você conseguir, você seguir cegamente também o que está ali, hoje eu considero também um risco. É risco. Porque, infelizmente, hoje circula tudo em volta disso aqui. É isso Então, mesmo. é o que a gente estava conversando, né? O que é mais barato? Como que eu vou ganhar mais dinheiro em cima dessa vida, cara? É um negócio muito doido que tá acontecendo com a sociedade hoje, E né? você falou uma coisa que me fez lembrar de outra, que é assim, as pessoas, elas querem algo imediato, tá? Então é assim, algo assim muito imediatista. E o que é imediato? Remédio. É o remédio. Então assim, eu não quero fazer um tratamento que seja mais natural. Eu não quero fazer um tratamento preventivo. Não, e assim, o que eu percebo como terapeuta, olha, a gente vai tratar. Eu tô fazendo um tratamento com um médico, legal. Então a gente vai trabalhar seu energético. Assim, não existe, gente. Não existe a possibilidade de você trabalhar o seu energético e não adentrar o campo emocional. Desculpa. Concordo. Não dá, porque aí o que Concordo. acontece? As pessoas fogem, chega um determinado momento, por exemplo, eu que trabalho com reiki, momento de desabafo. Eu que trabalho com reiki. Você vai lá, aí as primeiras sessões a pessoa sente o quê? Puta, revitalização. Tô bem. Voltei a dormir. E aí, ao invés dela seguir o tratamento, não, ela fala, não, agora eu tô bem. Aí, tchau. Aí, tchau. Aí dá 1 mês, 2 meses, volta. Igual uma uva passa de novo. É isso. E aí você fala, então, mas você parou. Mas aí volta. E aí tem gente que fica nisso eternamente. Você sabe que hoje, falando com um paciente, ele falou assim, nossa, você tá parecendo centro espírita. As pessoas só te procuram quando estão ruins. Eu falei, e quando estão boas, somem. Exato. Elas somem. E depois volta só o cacarequinho também. E eu falei, bom, faz parte, mas eu entendo. Seria ótimo ter uma manutenção. Pouquíssimas pessoas fazem uma manutenção. E não só, assim, eu acho que o grande limiar da pessoa, do tô bem e sumir, eu pelo menos percebo, é quando você começa a adentrar na origem daquilo. E aí ela não quer mexer nisso. E aí ela não quer mexer. Exatamente. E aí ela linha na pipa. Aí é somente a tratar os sintomas. Ela não quer tratar aí ela a faz causa. o quê? Volta pro remédio. Isso. Gente, então assim... Exatamente. Tudo bem, eu entendo que tem questões e questões. Tem questões que realmente... E aí você tem que tomar uma decisão consciente. Eu tenho uma doença X, um desequilíbrio Y. Eu já entendi que isso tem origem nisso aqui, porque muitas pessoas chegam na porta, sabem? Isso aqui tem origem, sei lá, com o pai, com a mãe, e não quer com o entrar. abuso que eu vivi, com coisas que são pesadas e eu não quero. Tudo bem, mas então tenha consciência e ajuste a sua vida para entender que o seu organismo vai estar sempre com um certo tipo de desequilíbrio porque você não quer tratar a origem dele. Mas você sabe que tem muitas pessoas... Pelo menos. Que elas precisam ter a doença. Identidade, precisam. né? Elas precisam. Porque se você tirar a doença dela... Quem é ela, né? Quem é ela? E assim, precisa ter a doença porque elas precisam ter do que reclamar. Elas precisam ter a atenção de um familiar. Então, tudo isso gira em torno. Então, eu já tive que descartar paciente que não queria ser tratado. Queria, sim, ir lá, bater cartão, preencher protocolo e falar assim, eu estive aqui. Só que é o meu nome também que está em jogo. Aí a pessoa, ela ia continuar bebendo uma garrafa de vinho todos os dias, ela não ia fazer caminhada, ela não ia fazer nada. Então você faz o quê? Você demite o seu cliente, o paciente, porque fala assim, não adianta, porque a pessoa ela precisava ter a doença. Isso eu acho que é um papo assim muito muito delicado, né? Essa questão da identidade que gira em torno, né,
da doença, dessa estrutura de atenção, Sim. às vezes até uma questão espiritual, né? Mas enfim, eu acredito que a gente conseguiu abordar um pouco aqui as inúmeras, né, causas, questões que envolvem a saúde, essa forma de compreender que tudo tem uma origem, né, Sim, e que a gente com precisa certeza. também, em paralelo com esse corpo físico, com essas questões mais aqui, tratar a nossa energia, né, tratar o nosso emocional, entender que é tudo parte de um pacote. Sim, com certeza. E a gente tá aqui para encerrar o nosso Nossa, passou podcast. rápido Falamos, hein, hoje, mulher? Meu Deus, né? dá pra fazer uns 25 episódios, eu acho. Passou rápido. E eu juro que assim, eu vim apreensiva porque eu nunca participei de um podcast e você fala assim, ai, será que eu vou falar as coisas certas, né? Você fica com certo receio e realmente foi um bate-papo assim muito gostoso. E eu espero que seja construtivo para quem assistir, né? Desmistificando um pouco essa parte que não existe bruxaria, não existe nada assim do além, né? Sim. Então, eu fico eternamente grata aí pelo convite e eu adorei. Que bom, eu agradeço. Espero que você volte em breve também pra gente acabar abordando, porque tem muitas coisas que a gente queria também falar e, né, acaba não dando tempo, mas para finalizar, você gostaria de dar algum recado para as pessoas, falar um pouquinho também do seu trabalho, da sua área de atuação, assim, região, né, para o pessoal também poder te localizar depois? Sim, eu atendo em São Bernardo, para quem é de São Paulo, sabe, né, o ABC Paulista. Estou aberta aí para atendimentos, para explicar. Eu espero que vocês procurem sim a acupuntura, que hoje é muito difundida, inclusive ela é oferecida dentro do SUS, tá? Sim. Eu não falei ainda da parte da neurociência, que vai mostrar como que a acupuntura funciona, mas é comprovada hoje cientificamente os excelentes resultados. Pena que dentro do SUS o atendimento ainda é precário. Sim. Não é um atendimento individualizado, como eu gosto de fazer, de ficar ali 1 hora com a pessoa, mas que eu vou abordar sim a parte emocional, a parte física, enfim, tudo. Vamos marcar um próximo para a gente conversar sobre especificamente essa questão da neurociência e do emocional, porque eu acho que é muito importante para as pessoas até entenderem também um pouco mais sobre essa dinâmica, né? Sim, né? Estou aqui para o que der e vier, né? Espero que as pessoas gostem e procurem ajuda, gente. Se vocês estão com depressão, com problemas emocionais, procurem sim ajuda. Não fiquem acanhados, né, de procurar tratamento. Não acho que é místico, não acho que é magia, enfim. Não. A terapia, ela abre um campo muito grande para a gente se conhecer também enquanto este ser multifacetado, né, de muitas dimensões que precisam todas de um cuidado, né? Com certeza. Então, também minha gratidão para você por ter aceitado esse convite, pela essa estreia aqui do podcast. Fico muito feliz. Espero recebê-lo em breve. O contato, né, o Instagram, enfim, da Débora vai ficar marcado em algum canto aqui. Sim, e aí vocês também podem segui-la e, enfim, entrar em contato com ela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do atendimento dela. E é isso, pessoal. Então, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito